Boa noite, meus amados irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado seja Deus por mais um momento de adoração a Ele. E iniciaremos o culto desta quinta-feira, dia 16 de abril. Que Deus possa nos abençoar e possamos oferecer o nosso melhor a Deus em adoração. Oremos. Graças te damos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por poder olhar para trás e ver a sua fidelidade, a sua promessa, o seu amor, a sua bondade para conosco até o presente momento. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Muito obrigado, Pai querido, pelas provisões, pelos livramentos. Temos motivos para render graças a Ti por toda a nossa vida na terra e por toda a eternidade. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. E aqui pedimos que o Teu Espírito Santo mais uma vez fale aos nossos corações, possamos compreender a Tua vontade, o Teu querer e possamos estar com os nossos ouvidos e com a nossa alma, Senhor, bem atentos àquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos
Pelo nome de Muito obrigado pela participação do irmão Leonardo. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente a cada dia. Convido você a abrir o seu Cantor Cristão, o número 37. Cantor Cristão, número 37. Entoamos todos este hino e logo após teremos a leitura bíblica desta noite. Hino número 37 do Cantor Cristão, Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor.
Neste momento, a leitura da Palavra de Deus, já vencemos o desafio de ler Efésios, 1 João, 2 João, 3 João, e agora iniciaremos e finalizaremos hoje a leitura de Judas. É um livro antes de Apocalipse, Judas, Apocalipse. Então você vai até o final da sua Bíblia, você vai encontrar Apocalipse e volta um livro e você vai estar diante de Judas. Faremos a leitura neste momento. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram por meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu-o depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregam à imoralidade e adotam práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também esses quais, senhores sonhadores, contaminam a carne e rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por arrogância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Estes são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem águas impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação de frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumos para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grande arrogância, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados,
edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebentando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus, que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória e majestade, o poder e autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que Deus abençoe a leitura lida nesta noite. Continuando, ainda no culto desta noite, teremos um momento de oração e como temos feito aqui, a cada pedido, 3 minutos para você estar orando aí, sozinho ou com família, da forma que vocês bem entenderem aí. E após todo momento de oração, esse período, a irmã Zilda estará adorando ao nosso Deus. Então, nosso primeiro pedido, continuaremos a orar pelos pastores que até o presente momento temos o conhecimento de que encontra-se em um estado bem crítico ainda, embora com melhores, o pastor Sócrates Oliveira Souza, que ele é pastor executivo, né, da ordem da Convenção Batista Brasileira, é o executivo da nossa associação, da nossa convenção. Então estejamos orando por ele. Temos notícia de que ele continua ainda sedado, ele ainda continua respirando por aparelho, porém as medicações estão surtindo efeito e está sendo diminuída as doses e aparentemente tem boas melhoras, embora entubado, embora ainda sedado. Vamos estar orando também pelo pastor Tiago da Cunha, que encontra-se nessa mesma situação, não crítico, mas por enquanto de quarentena, já feito o exame, está com coronavírus, né? O pastor Tiago da Cunha, estamos orando por eles. E então você faça essa oração neste momento.
Seguiremos a orar pelas famílias da nossa igreja. Não sabemos até quando irá essa situação aí, se levará a meses ou mais um mês. Então esteja orando pelos irmãos da nossa igreja. Tentar lembrar de nomes e estar orando em geral pelas famílias da nossa igreja neste momento. Nosso terceiro pedido desta noite continua sendo, pelas igrejas e pela obra missionária, Como disse no pedido anterior, não sabemos quanto tempo a igreja continuará nessa ausência de atividades, presenciais e o andamento, do dia a dia da nossa igreja, e não sabemos quando isso se retornará. Vai retornar, claro, porém não sabemos quando que vão liberar essa questão de aglomeração e como que vai ser, até aí essa questão de ter realmente uma vacina eficaz, um remédio a respeito do controle desse problema aí. E vamos seguir as orientações, vamos ver até onde vai essa questão aí de não reunirmos. E então eu convido os irmãos a estarem orando por essas questões. Eu tenho feito visita, mesmo que à distância, mesmo que olhando de longe, não podendo cumprimentar, abraçar os irmãos, mas eu tenho começado desde lá do irmão Adilau, tenho vindo de lá de Três Ventos, lá em cima, até todas as famílias estamos visitando, e se você ainda não recebeu a visita do seu pastor, vai chegar esse momento, e estamos indo de casa em casa para saber como que está, para saber como que estão as coisas, estamos orando, vermos aí as necessidades. Então estejam orando por essa situação,
das obras missionárias paradas, as atividades das igrejas paradas também, todos os ministérios estejam orando em prol dessa situação aí. Nosso último momento é continuar a orar pelos nossos idosos, pelos irmãos aí que correm um risco maior, né, de ter, né, o agravante aí na contaminação. Contaminação todos estamos sujeitos, né, não tem ainda remédio que nos torne imune, porém estamos orando por esses irmãos mais vulneráveis aí a uma complicação, caso tenha, né, essa epidemia. Estar orando também, né, pelos nossos idosos, pelos nossos irmãos que necessitam e também pela nossa cidade, né, já é constatado a questão de já um falecimento e já várias pessoas aí chegando a quase dezenas já contaminadas, e vamos estar orando pelo nosso município também de Araruama.
todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. O mundo seria de paz, compreensão, de harmonia. Nem mesmo a doença haveria, pois todo pecado teria perdão. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. Ninguém pensaria no mal, a tentação acabaria. A guerra teria seu fim, não haveria luta de irmão contra irmão. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. Ninguém choraria de dor, toda aflição terminaria. Sorrisos, louvores a Deus, todo mundo vivendo em santa união. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se tu aceitares Jesus no coração, que bom será. Verás que Jesus te dará todo o perdão, te salvará. Então tudo isto possível será com Jesus na celeste mansão. Se tu aceitares Jesus no coração, no coração. Se tu aceitares Jesus no coração, no coração. Glória a Deus. Agora ouviremos o Ministério de Louvor, estará apresentando 2 canções e logo em seguida teremos a reflexão da palavra sobre o estudo no livro de Provérbios.
feliz por poder retomar os nossos estudos bíblicos e estamos, meus irmãos, fazendo a conta aqui, estudando um panorama do Antigo Testamento. Nós começamos a dar um panorama, o que você precisa saber para conhecer, para estudar, para você ler os livros, quais informações você precisa ter. E então iniciamos desde Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Então já estamos no livro de Provérbios. E eu estava revendo a conta aqui, irmãos, iniciamos o primeiro livro de Gênesis, os estudos bíblicos que temos realizado toda quinta-feira na nossa igreja. Iniciamos o primeiro no dia 28/6/2018. Então, hoje nós temos 1 ano e 10 meses dando esse estudo de panorama bíblico, né? E então, todas as quintas-feiras apresentando um panorama básico de cada livro da Bíblia. Começamos por Gênesis e já estamos, pela graça de Deus, no livro de Provérbios. E então vamos iniciar o estudo de hoje. O que você precisa saber? Quais as informações quando você lê o livro de Provérbios? Quais informações você precisa ter em mente? O contexto, a motivação, o propósito. Então este é nada mais do que o objetivo, apresentar aqui um panorama bíblico do livro de Provérbios. O livro que conhecemos como Provérbios, a tradução em português, né, é Provérbios de Salomão, porém no hebraico ele tem um nome, um sentido diferente. Basicamente o verso 1 de Provérbios é o título hebraico deste livro, que diz assim: Mishle Shelomot ben David Melech Israel, que significa os provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Outra informação que precisamos ter é sobre a autoria, quem escreveu o livro de Provérbios. Há uma discussão entre teólogos tradicionais, esses teólogos contemporâneos, a respeito de autoria, quem escreveu o livro de Salomão. Embora haja discordância entre muitos teólogos, basta olharmos para o próprio livro. Então, se lermos todo o livro de Provérbios, a gente vai perceber que Salomão não é o autor total de todos os provérbios. Ele é o principal. Então, Salomão é o principal escritor dos provérbios, porém, a gente encontra também outros autores, como veremos aqui. Quando a gente olha, de fato, Salomão, ele tinha a capacidade plena para apresentar todo o livro de Provérbios, porém, ele quis fazer uma junção de outros provérbios, de outros autores e alguns até desconhecidos, embora todos, num todo, formam, né, o propósito, a vontade de Deus para o livro de Provérbios. Então você precisa ter em mente, quando ler o livro de Provérbios, por mais que esteja o nome Provérbios de Salomão, não é plenamente ou em sua totalidade os provérbios que ali compõem, é puramente autoria de Salomão. Nós veremos aqui alguns outros autores que foi colocado junto aos provérbios de Salomão. E vemos em 1 Reis, capítulo 4, verso 32, que Salomão era o homem mais sábio, foi o homem mais sábio de sua época, e abaixo de Cristo Jesus, eu creio que não houve e não haverá nenhum outro. E a sua capacidade era tão grande de inteligência e sabedoria dada por Deus a ele. Ele compôs, em 1 Reis 4:32, compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. E então a gente vê aqui no livro de Provérbios, se você quiser anotar aqui, os provérbios que é atribuído
a Salomão são os seguintes. Salomão, maioria, né, estão concentrados no Salomão do capítulo 10 ao 22 e do 25 ao 29. E então a gente vê, por exemplo, Provérbios 1:1. Estes são os provérbios de Salomão. Então vemos aqui que ele escreveu vários provérbios. Os autores também você vê aí capítulo 24, Provérbios 24 e 23, diz assim: aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade no julgamento não é nada bom. E o capítulo 30, verso 1, palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Capítulo 31, verso 1, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então nós vemos que na verdade, todos os provérbios de Salomão compostos no livro não é somente de Salomão. Tem aqui, por exemplo, Agur, o rei Lemuel, dentre outros ditados de outros sábios, do qual nós não temos conhecimento em detalhes dessas pessoas, mas você tem que ter em mente exatamente isso. O livro de Provérbios não é somente escrito de Salomão, ele é o principal escritor aí dos Provérbios. Uma coisa que devemos pensar também é a respeito da data do livro, quando foi escrito o livro de Provérbios. Irmãos, basicamente torna-se impossível datar, né, fazer uma datação por ser um livro de antologia. O que significa? Antologia é uma coleção de textos escritos normalmente por vários autores. Então, como foi falado aqui, não tem como... sabemos que a época em que Salomão escreveu, provavelmente ainda no seu reinado, né, em Israel, chamado Reino Unido, ainda todas as 12 tribos debaixo da submissão dele, logo após a morte do seu pai Davi. Então, provavelmente no século X, aí, no reinado de Salomão, possa ter escritos esses salmos, porém, como não sabemos quantos escritores, quantos sábios foram, quais foram eles, em que anos viviam, torna-se impossível colocarmos uma data específica para a autoria, para a data do livro. Então é uma data incerta, porque não temos precisamente todos os autores para conseguirmos olhar ao longo da história as datas. Porém, o que podemos ver aí fica com mais ou menos o século X, aí, onde foi o período do reinado de Salomão, que provavelmente ele tenha escrito estes provérbios que compõem da parte dele o livro de Provérbios. Essa questão de autoria é basicamente o mesmo contexto de Provérbios, de Salmos, do livro de Salmos. Salmos de Davi. Muitos cristãos pensam até os dias de hoje que todos os salmos, 150 salmos, é de Davi, né? Salmos de Davi. Porém, é uma coletânea de vários autores. Alguns estão especificados ali, porém, muitos outros, como o filho de Corá, de Coré, Moisés. E então, tem vários outros autores que são, né, puramente desconhecidos e não é somente Davi que escreveu, embora seja atribuído Salmos de Davi, muitos dos salmos ali. Então, Provérbios é da mesma forma. Provérbios de Salomão, mas olhando e lendo todos os 31 capítulos, a gente vê que tem vários outros autores que escreveram, que fizeram parte aí dentro desse plano de Deus de trazer um registro. E algo que devemos falar, e você tem que colocar em mente, por mais que seja vários escritores, um compêndio, o propósito é uníssono. Há uma harmonia
entre os escritos de todos eles com o propósito final do livro, do qual nós apresentaremos daqui um pouco. Qual é o objetivo de Provérbios? Algo interessante que devemos ver entre um contraste entre Provérbios e Salmos. Eu copiei, eu li, quero ler aqui uma contribuição entre o contraste entre Provérbios e Salmos. Eu vou dar uma lida aqui. Enquanto os Salmos trata do culto e do relacionamento do homem com Deus, Provérbios trata do seu procedimento e comunicação com os outros homens. Enquanto os Salmos, antes de tudo, é dirigido a Deus, Provérbios é dirigido aos filhos dos homens. Ele é singularmente o livro ético do Antigo Testamento, aplicando princípios bíblicos de uma vida íntegra. Ensina aos que serão sábios que as suas ações devem ser dirigidas tanto pelas palavras, pela palavra divina escrita na lei, como pela palavra espiritual de Deus, que ressoa na consciência ativa. O movimento progressivo dos Salmos para os Provérbios, conforme a organização do cânon, sugere a ordem correta de uma vida piedosa. O relacionamento adequado com Deus vem sempre em primeiro lugar, enquanto o relacionamento adequado com os homens deve sempre vir em seguida. Um é inerente ao outro. Boa contribuição, porque Provérbios, Salmos diz claramente as expressões, não é Deus falando com o homem, é o homem expressando a Deus a sua oração, a sua adoração, o seu entendimento de Deus, da vida, da sua vida a respeito de quem é Deus e o que influencia isso na sua vida. E o livro de Provérbios é o contrário, são ensinamentos para os homens de como se portar, uma vez que tem a sabedoria divina que Deus espera dos seus filhos em termos de ética, de comportamento, de ações. Eu creio que esse livro de Provérbios deveria ser talvez um dos principais manuais de vida para os cristãos hoje em dia. Confesso, meus irmãos, que eu tenho estado decepcionado com o Evangelho nos dias de hoje. A qualidade de cristãos que temos vistos aí, parece que é moda ser cristão. A gente olha para os santos do passado, a gente olha para os irmãos anteriores a nós, homens fervorosos, homens de oração, homens que tinham a sua integridade na sua vida prática. Não precisava esses irmãos ensinar, a sua vida já era uma escola de aprendizagem. Porém, hoje nós temos visto isso, esses grandes homens de exemplos indo embora e chegando uma geração ralé, uma geração sem raiz, sem profundidade, e tristemente porque estão apresentando um evangelho muito barato, um cristianismo muito light, muito superficial, e você levanta a mãozinha, diz que aceita Jesus e fala uma frase, já está sendo batizado, já está integrado no reino, já se diz ser salvo em Jesus, e você vê essas deturpações todas e tristemente a gente não vê a vida que o cristão vive hoje com aquilo que se espera. Eu tenho falado muito com a nossa igreja, aqueles que são minhas ovelhas sabem disso, o quanto que eu tenho trabalhado essa questão de que eu não quero ter membros de igrejas, eu quero ter discípulos, ovelhas, discípulos de Jesus, aqueles que estão interessados em querer ser parecido com Cristo, estão interessados em querer buscar seguir os passos de Jesus Cristo, e tristemente não é essa a realidade hoje. E um dos objetivos de Provérbios é esse, tornarmos parecido com Cristo Jesus, decidir, almejar, desejar, querer obter a sabedoria vinda de Deus para nossas vidas. Basicamente, o objetivo do livro de Provérbios, em sua totalidade, é duplo. Então, ensina o que fazer e o que não fazer. Então, em primeiro momento, ele vai ensinar
a mostrar para a gente quais os nossos comportamentos, uma vez que eu tenho a sabedoria divina na minha vida, como eu devo me portar, como eu devo agir, quais são os benefícios que advêm, né, a esse ser humano, a esse cristão que tem em mente querer buscar a sabedoria divina. E em contrapartida, Salomão e Provérbios apresenta também uma advertência dos resultados e das consequências daqueles que não querem ter a sabedoria divina em sua vida. Parando um pouco aqui, eu lembro de uma irmã que me procurou desesperadamente em aconselhamento, porque a sua irmã estava para tomar uma decisão que iria custar a sua vida. Ela já havia a irmã dessa irmã, convivido com uma pessoa que já tinha histórico de agressão, de situações assim tão perigosas, e já havia ameaçado de morte ela, porém ela estava sempre juntos, e essa irmã me chamou pedindo conselho, orientação, se eu poderia conversar com a sua irmã de sangue. E então eu falei, gente, o que eu vou conversar com ela? Eu não sei o que falar com ela numa situação dessa. E ela já estava decidida a ir para o Rio Grande do Sul, né, para onde morava ele, o rapaz que havia chamado de volta, e estava na cara que era, pelas situações, era uma situação de que ela iria e não voltaria. Então praticamente já estava todo armado a sentença de morte dela, né? Esse rapaz queria tirar a vida dela e ela estava cega quanto a isso, já estava com a sua mala pronta. Imagina o que conselho eu daria para essa mulher que eu jamais tinha visto, né, face a face. E então ela pegou e marcamos no outro dia. Ela foi na igreja e conversamos, e ela já estava com a sua mala pronta, já estava decidida. E, irmãos, eu li, Deus falou ao meu coração, olha, lê Provérbios capítulo 1 e Provérbios capítulo 2 para ela. E principalmente quando fala do contraste desse objetivo, né, aqueles que dão a voz à sabedoria e aqueles que dão a voz à loucura. Os benefícios daqueles que dão voz à sabedoria divina e as consequências daqueles que dão voz, dão ouvidos à voz da imprudência, da pessoa que não quer ver o caminho do bom, da insensatez, da loucura. E eu falei para ela, olha, o que você quer escolher para a tua vida? Você quer escolher qual sabedoria? A de Deus ou a dos homens, do inimigo, do mundo? E então confrontei ela com o perigo que ela estava tendo, que ela precisava em Deus tomar essa atitude. E ela foi para casa, meus irmãos, e depois no outro dia eu soube que ela tinha escolhido dar ouvido à voz da sabedoria divina e não viajou para o Rio Grande do Sul e está viva até hoje, retomou a sua vida, a sua caminhada, e assim é o objetivo. Eu trouxe esse exemplo para mostrarmos que, em geral, essa é um dos objetivos, mostrar os benefícios, o que ganhamos em adquirirmos a sabedoria e vivermos através dela, sabedoria vinda de Deus, e as consequências daqueles que dão ouvido às outras sabedorias e não a de Deus, a sabedoria do homem. Ainda sobre o propósito do livro, o livro de Provérbios oferece uma ajuda divinamente inspirada sobre a compreensão da personalidade e do comportamento humano. São tratadas as circunstâncias da vida normal com a intenção de ajudar o povo de Deus a passar de uma imaturidade à maturidade. Os seres humanos não podem tornar-se sábios somente pela própria vontade. A máxima de todo o livro de Provérbios podemos resumir em um versículo, ou seja, o versículo-chave, o que resume todos os 31 capítulos de Provérbios, encontra-se, eu peço para você abrir sua Bíblia, em Salomão 1,
o verso 7. O resumo de todo o livro encontra-se aí, o esforço de todo Provérbios, de todo o livro, para tornarmos parecido, semelhante a Cristo Jesus, como sermos direcionados, guiados por Deus, está no verso 7. Provérbios 1, 7 diz assim, eu vou ler algumas versões. A versão Almeida 21, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. A Bíblia Revista e Atualizada. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A linguagem de hoje. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. A NVI, o temor do Senhor é um princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Por último, a versão Viva. Mas como é que o homem se torna sábio? Em primeiro lugar, respeitando e obedecendo ao Senhor. Somente os tolos se recusam a ser ensinados e desprezam a sabedoria. E então a gente vê todo o esforço que Salomão teve de apresentar, basicamente uma das matérias que mais me impactou no seminário foi o David Merck, professor que lecionou o livro de Provérbios para a gente. Foi muito impactante passar aquele semestre estudando esse livro. E ele traz, o professor traz essa ideia de um pai falando para o filho, de o pai pegando o filho no braço e mostrando as questões, os aspectos da vida e como que ele deveria olhar os exemplos de fora e como que ele deveria buscar a sabedoria em Deus. Então é a preocupação de um pai ensinando um filho a temer a Deus, a buscar, a ter o desejo por conhecer a Deus e ter sabedoria. E a conclusão que ele diz aqui, que nós estudamos, irmãos, você quer tornar-se sábio, você quer ter a sua vida cheia de sabedoria, de entendimento, não tem outra fórmula a não ser você temer a Deus. É você estar diante dele, conhecer a tua palavra, estar em total submissão à vontade de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma total dependência nas palavras de Deus, nos padrões que Deus deixou estipulado para a humanidade, para o cristão, e é literalmente um desafio sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, esse é o objetivo do livro de Provérbios, um manual de treinamento para os pais educarem seus filhos. Então, é um guia para viver bem. Então, o livro de Provérbios, você tem que entender que é um manual, é um guia de como você se dar bem na sua vida. E a gente vê que existe, com certeza, o estudo de hoje não dará tempo para falarmos em detalhes, não terminaremos aqui, tá? Eu creio que mais uns 2 encontros, 2 quintas-feiras, iremos abordar essa questão de Provérbios. Mas o Salomão, ele tenta trazer vários temas predominante no livro de Provérbios. Por exemplo, um dos temas que é muito falado é sobre o temor de Deus. Você vê no capítulo 1, verso 7, no capítulo 10, versículo 27, no capítulo 14, 26, no 15, 6, no 16, 6. E uma outra característica de Provérbios é que Salomão e os outros autores, eles deixaram muito claro e apresentou diversas formas a diferença do que é ser sábio e do que é ser tolo.
o que é ser uma pessoa que ela é obediente, que ela segue as normas, que ela segue uma diretriz de uma pessoa que ela vive por si só, que ela vive ao seu bel prazer e as consequências e os benefícios que se tem em ser sábio, em ser tolo. E uma comparação também que ele fala muito no livro, por exemplo, do sábio tolo, capítulo 10 ele vai falar, o capítulo 12 ele vai falar sobre isso, o capítulo 13 vai falar sobre essa diferença de um sábio tolo. Outro que você vê também, um tema bem predominante em Provérbios, é o justo e o ímpio. A pessoa que procura ser justa e o ímpio, você vai ver isso no capítulo 10, você vai ver no capítulo 11, 10 e 11, principalmente essa questão. O problema da comunicação, o problema entre pais e filhos, você vai ver aí instruções no capítulo 10, no capítulo 13, no capítulo 17. Vai falar muito sobre o papel da mulher, da esposa. A gente vai voltar para esses temas, eu só estou aqui passando de relance. Por exemplo, sobre as esposas, você vai ver sobre o capítulo 12, capítulo 18, o capítulo 19, o capítulo 31 é o mais conhecido, né? A partir ali do verso 10 ao verso 31 da mulher sábia. E fala sobre o trabalho, o trabalhador, e fala sobre o preguiçoso, a diferença, as comparações que Deus faz. Ele vai falar sobre o orgulho, sobre a humildade, ele vai falar sobre a ira, né? O capítulo 14, o capítulo 15 e o 16, ele vai abordar um pouco desse tema, e muitíssimo tema relacionado sobre a riqueza e a pobreza, você encontra aqui também. E então veremos, meus irmãos, no próximo encontro, quais são o que tem a estrutura, quais são os temas constantemente abordados. Nós leremos alguns versículos, preparem aí a sua Bíblia, esteja com ela aberta, porque leremos muitos versículos a respeito de vários temas que ele apresenta como ensinamento para nossas vidas. Talvez fique aí um desafio. O desafio seria você ler o livro de Provérbios, e iniciaremos, na verdade, o livro de Provérbios, a leitura dele, e então começaremos no próximo culto nosso a leitura de Provérbios. E então quero desafiar aos nossos irmãos a fazermos essa leitura no zap da nossa igreja. Então, a partir de amanhã, eu vou estar gravando todo dia 1 ou 2 capítulos para lermos juntos, tá bom? E então vamos fazer um desafio, não na hora do culto, mas em quanto tempo a gente consegue ler todo o livro de Provérbios. Então eu vou fazer esse desafio com os irmãos e estarmos lendo aí, não sei, 2 ou 3 capítulos por dia de Provérbios juntos, e vamos, se Deus assim concluir em pouco tempo aí o livro também de Provérbios. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir nesses estudos quão importante foi Deus, no seu plano eterno, ter incluído o livro de Provérbios nas Escrituras. Então, se está na sua Bíblia, se você é filho de Deus, eu incentivo a você ler, a você estudar o que se aplica ao seu coração, o que você reconhece. Tem um testemunho muito forte de um amigo nosso lá do seminário, hoje já o pastor Marcelo Brasolim, lá de São José dos Campos, pastor missionário lá. Então, ele falou, ele era usuário de drogas, vivia na Califórnia, se não me engano. Então, ele, muito louco nessa questão com drogas e longe de Cristo Jesus, saiu do Brasil para conseguir a vida lá e tal, surfava, gostava muito de surfar. E ele trabalhava lá nos Estados Unidos quando ele estava numa crise profunda de aprofundamento nas drogas. E ele, não sei se ele ganhou, se não me engano, ele ganhou o livro de Provérbios, a Bíblia. E ele começou a ler, disse que a conversão dele foi lendo o livro de Provérbios. Ele começou a se ver como insensato ali no livro de Provérbios. Ele começou a ler, começou a perceber. Ele falou que parecia como se fosse um espelho. Parecia como se fosse um espelho
a vida dele, o testemunho dele, como se fosse um espelho. E então foi muito marcante ele lendo aquele livro, onde chegou, né, o conhecimento da palavra de Deus, procurou ajuda e foi liberto em Cristo Jesus. E então, que fica esse desafio, você refletir sobre a sua vida, sobre o seu estado, sobre realmente você tem esse GPS na sua vida, guiados pelo Senhor. Você tem sido guiado pela orientação do Espírito Santo de Deus. Você se considera uma pessoa sábia. Você pode dizer, entre as tuas palavras, lembrando de Eclesiastes, quando pregamos uns tempos atrás aí, falando sobre como é visível a gente ver uma pessoa sábia e quão rapidamente a gente conhece um insensato, que é demonstrado pela língua, pela insensatez, pela falta de juízo, falta de senso. E claramente a gente percebe, tristemente, essa questão de um crente não ter a sua vida pautada na vida de Cristo Jesus. Que esse venha a ser, meu irmão, minha irmã, o desejo do teu coração, e quando você olhar o livro de Provérbios, você possa estar relembrando, vendo, estudando isso aqui. Veremos mais sobre o livro de Provérbios, que para mim é um dos livros mais interessantes que eu gosto do Antigo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida, e voltaremos na próxima quinta-feira, dando sequência aí aos estudos de Provérbios. Então, só para você ficar interessado aí, para você ficar atento, nós vamos abordar na próxima quinta-feira esse manual, né, de treinamento para pais, os filhos. Então nós vamos ver que o livro de Provérbios ele descortina, né, o nosso coração, revela realmente quem somos nós e a necessidade da vida de Jesus em nós. É um livro que vai mostrar também o interesse de Deus nos mínimos detalhes de nossa vida, e um livro que esclarece as implicações práticas de amor por Deus e pelas pessoas. E veremos o quão este livro ele é útil para o aconselhamento bíblico, ele é útil para vivermos bem com Deus, e como, né, um manual de como andar com o Senhor durante a nossa vida aqui. Que possamos usar, desfrutar desse ensino que Deus nos deixou. Último momento do culto, convido você a abrir o seu cantor cristão no número 62, Nome Precioso. Cantemos esta canção, hino de número 62, Nome Precioso. E logo após estarei findando o culto com uma oração. Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é alma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso,
coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus do amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos diante de Ti, Senhor, glorificando o Teu nome. Conceda-nos uma noite rica e abençoada em Tua presença. Continue a nos orientar, a nos ensinar, Senhor, a melhor Te servir, Te adorar, que possamos, Senhor, sempre oferecer o nosso melhor a Ti. Livra-nos dos homens maus, dos homens perversos, renova as nossas forças, Senhor, a nossa fé, o nosso amor para contigo e prossigamos, Senhor, sempre olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador de todas as coisas que é Jesus Cristo. Que possamos ter esse desejo de tornar cada vez mais parecido contigo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.